E aí, meus amigos, tudo bom? O que aconteceu no quarto dia de prova? Lembrando que na parte da manhã tivemos o último dia de provimento e na parte da tarde iniciamos com a remoção. Eu sou André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro. Estou aqui para te ajudar na preparação para a prova oral. Vamos ver então na parte da manhã o que aconteceu. O juiz Nicolau ele passou um caso, né, de um casal que eles têm uma conta conjunta e o marido emite um cheque. Esse cheque acaba voltando e o credor ele quer protestar esse cheque e assim, o candidato na posição de tabelião de protesto, né, quem que ele protestaria, quem que ele intimaria, a lei de cheque fala alguma coisa sobre isso. E o credor querendo protestar os dois, o casal, o que pode ser feito? E depois de deixar o cheque no protesto, o devedor paga. O que é possível de fazer? É possível retirar esse cheque? Pode retirar o cheque depois de lavrado o protesto? Como que funciona isso? Já o Alan passou também mais um caso, né? O candidato na posição de tabelião de notas e aparece uma senhora que mora em uma casa que ficou sabendo que poderia fazer uso capião. O que você faz para ajudá-la? O tabelião tem que ir no imóvel. Essa senhora precisa indicar na ata a espécie de uso capião que ela quer. Após a ata ser feita e a senhora não ter gostado desse conteúdo da ata, ela não quis assinar. O que vai acontecer? A ata ainda vai ser lavrada ou não? O tabelião precisa atestar que os requisitos da usucapião foram preenchidos ou não? O tabelião ouve testemunhas e analisa documentos? É possível o usucapião de bem público, nesse caso extrajudicial? No RI, é possível abrir matrícula nova para o imóvel usucapido? Já na banca número 3, o Sérgio perguntou sobre direito administrativo. Quais os princípios de direito administrativos que norteiam o serviço público? A continuidade seria um deles? Fale sobre as consequências da continuidade. A administração pode usar seus poderes para manter essa continuidade? Existe direito adquirido à forma, qualidade do serviço público? Conceitue teoria da imprevisão. Como identificar o fato extraordinário e ordinário? É aplicado a exceção do contrato não cumprido em face da administração pública? O promotor Rodrigo, ele disse que a casa é asilo inviolável. E, dito isso, a polícia pode entrar sem ordem judicial na casa de alguém? Qual critério a polícia deve utilizar para decidir se a pessoa está ou não em flagrante delito? O flagrante é modalidade de prisão temporária, preventiva ou provisória? Uma pessoa presa em flagrante responde o processo presa? O que é uma norma penal não incriminadora? Por que se pune quem tenta matar alguém se o tipo é matar alguém? Agora na nossa banca 1, Humberto perguntou. Lhe é apresentado cédula de crédito bancário com garantia de um trator. Onde é registrado? E se a garantia for rural? E se a cédula for rural ou for comum? Se a garantia fosse uma alienação fiduciária de imóvel na cédula bancária, onde seria registrada? Há uma matrícula de 150 hectares com vários coproprietários. Um deles quer fazer a extremação de 80 hectares. É possível? Quais os requisitos? A área extremada precisa de georreferenciamento e certificação do INCRA. E a Lilian, ela
ela introduziu, né, a série de perguntas falando que o CPC enfrenta os recursos repetitivos com algumas técnicas. E o candidato devia citar exemplos de mecanismo que o juiz pode utilizar no curso do processo para aproveitar essas decisões. Para adiantar a decisão do mérito, o que o juiz pode fazer? Em que consiste o princípio inquisitório no procedimento, no processo, a parte recursal? Se a parte recorre de um capítulo da sentença, o tribunal pode revogar a sentença para piorar o direito do recorrente? O tribunal pode fixar de ofício a condenação em honorários se a sentença for omissa e o recurso for silente? Essas foram as perguntas da parte da manhã. Agora as perguntas de remoção. É o primeiro dia, né, que foi a parte da tarde. Houve uma pequena inversão das bancas, né, apesar de eu aqui não estar passando as perguntas nas ordens das bancas, mas eles inverteram, e a banca número 1 agora é a do Alan, a de número 2 agora é do Humberto. E aí, começando pela banca 3, o Sérgio perguntou sobre direito tributário. Em relação ao crédito tributário, diferencie moratória, remissão e anistia. Qual a natureza deles? Pode a União conceder anistia para impostos estaduais e municipais? Diferencie fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Os emolumentos teriam qual dessas classificações? Então, aí essas perguntas de tributário, todas no nosso material. Quem estudou bastante ia conseguir de letra responder todas de todos os dias. Agora o Rodrigo, a pergunta dele foi em relação à lei do parcelamento do solo, as partes penais. Então ele deixou a disposição Vodmec, inclusive já marcado nessa lei, na parte desses artigos que ele estava perguntando. Então ele pediu que o candidato lesse o artigo 50, parágrafo único, inciso 1º, e ele perguntou se a pessoa acusada, se ele poderia, nesse caso, se beneficiar do SUSPRO, suspensão do processo. Nesse caso, se o interessado comparecer no cartório de notas e lá o notário verificar a prática de um loteamento irregular, esse notário poderia fazer a prisão em flagrante. Quem comparece querendo comprar um lote, nesse caso, pode ser preso em flagrante, mesmo antes do notário praticar o ato. Já em relação ao artigo 51 dessa lei de parcelamento do solo, é um caso de responsabilidade penal objetiva. Pode-se utilizar o artigo 29 do Código Penal, que fala sobre concurso de pessoas, nesse tipo. O artigo 51 faz referência aos crimes do artigo 50. Diante disso, como fazer em relação ao artigo 52? Aplica-se o artigo 29 ou não? O artigo 52 dá direito à transação penal? O Nicolau continuou perguntando sobre direito empresarial. Explique a importância da classificação entre sociedades simples e empresariais. Qual a diferença entre as atividades de cada uma? Quais pessoas podem falir? O Alan, mais uma vez, apresenta um caso. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica acordaram lavrar uma escritura para obrigar a pessoa física a pagar os tributos relativos ao imóvel no prazo de 1 ano e depois disso transferir o imóvel para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pagou R$100 mil por esse negócio, mas exigiu a garantia de alienação fiduciária de um imóvel, de outro imóvel da pessoa física, que se alienasse a essa pessoa jurídica. É possível fazer isso? É cabível alienação fiduciária para obrigações de fazer? Por que as empresas jurídicas têm
tem grande preferência pela alienação fiduciária. Como o credor executa a hipoteca? Humberto, ele fez a seguinte pergunta: para que o oficial do RI faça a qualificação subjetiva na matrícula, é possível apresentar cópia simples do documento de identificação, ou é necessário cópia autenticada, ou ainda deve ser o original? É possível que o formal de partilha homologado judicialmente seja retificado extrajudicialmente? Como isso é feito? Quais as partes podem retificar ou requerer a retificação? É possível que uma mulher grávida faça uma escritura de divórcio? E aí mais um casinho. 3 pessoas têm um imóvel de 1.000 metros quadrados em copropriedade e um quer vender as suas cotas. É necessário que os demais consintam com isso, né, para fins de registro? A Lilian continuou com o processo civil. E aí ela fez o seguinte contexto, né, que as duas partes celebraram um pacto para a venda e compra de controle societário com uma cláusula compromissória. Depois houve uma repactuação com novos valores e a confissão de dívida do devedor, além de ter sido assinado por 2 testemunhas. Tendo em vista o inadimplemento que aconteceu, executou-se o título extrajudicial perante o juízo do Poder Judiciário, né? Mas, paralelamente a isso, discutiram no juízo arbitral a relação jurídica. Aí seria possível a execução do título extrajudicial no âmbito judicial, levando em consideração a cláusula arbitral? O que é o efeito negativo da convenção de arbitragem no processo civil? Qual seria a decisão do juiz estatal se houvesse sido interpostos embargos do devedor na constância do procedimento arbitral? É possível se desconstituir a sentença arbitral? O juiz arbitral é competente para análise de pedido cautelar? Então, aí, essas foram as perguntas da Lilian. As perguntas delas são basicamente de doutrina, né? Mas no caso aí seria possível resolver algumas pela lei de arbitragem. Mais uma vez, muitas das perguntas dela estão no nosso material, né? Como todas as outras perguntas. Mas aí, o que vocês acharam sobre esse dia? O que vocês acharam sobre a remoção, né? Se a gente comparar com o provimento. Depois vocês entram em contato aí, podem comentar e a gente troca uma ideia. Eu sou o André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro, e estou às ordens, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.